É ótimo ter você aqui. Muito obrigado por feito o esforço de vir. Por favor, sente-se ali. Obrigado. Temos um monte de pessoas assistindo online. Algumas centenas de pessoas online. Obrigado, Luís, por serem demasiados. Eu tive a força por unatfordignis. Estou te avisando online para que você preste atenção no que está dizendo. Eu sei que você está muito preocupado com Paula. Bem, é bom saber que as pessoas estão prestando atenção. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, a maioria de vocês, todo mundo sabe quem é Max Blumenthal. Ele é autor, jornalista, blogueiro e cineasta. Ele também é o fundador do The Grey Zone. Quantos de vocês assistem ao The Grey Zone? Ah, sim, certo. Nós adoramos isso. E claro, ele é autor de vários livros, incluindo alguns que temos aqui. The Management of Savagery e The 51-Day War. Não conseguimos receber Goliath a tempo. Eles não nos enviaram rápido o suficiente, infelizmente. Então, pedimos desculpas. Mas você está aqui. Bem, é esse mesmo. É esse. Quero dizer, esse que realmente prepara o terreno para o momento atual. Com certeza, você pode encontrá-lo online. Quero poder ir direto ao ponto. Vou te fazer algumas perguntas, e depois vamos deixar as pessoas te fazerem perguntas, se você não se importar. Você acabou de voltar da ONU, certo? Participou de várias reuniões, inclusive algumas de altíssimo nível. Eu vi, obviamente, sua reunião com o presidente do Irã, Ebrahim Raisi. E você também se encontrou com o presidente da Colômbia? Eu não me encontrei com ele. Eu me encontrei com o diretor do Departamento do Oriente Médio do presidente. O nome dele é Victor de Correa. Eu não me encontrei com ele. Ele apareceu espontaneamente do lado de fora da missão e deu uma coletiva de imprensa para um pequeno grupo de nós que estávamos lá. Podemos falar sobre isso. Muito bom. Eu sei que assim que o avião do presidente colombiano decolou, eles cancelaram o visto dele, o que achei muito engraçado, porque o discurso dele foi bastante incendiário. Achei que foi embora tenha sido um pouco prolixo, ele fez algumas colocações realmente sérias ali. Você pode comentar alguns dos destaques dos discursos dos chefes de Estado na Assembleia Geral da ONU? Bem, você mencionou, e não fale sobre Trump ou Netanyahu até o final, se quiser falar sobre eles. Sim, bem, quero dizer, houve algumas notas de esperança nos discursos. Você mencionou Gustavo Petro, o presidente da Colômbia, que é questionável se ele controla, de fato, o próprio Ministério das Relações Exteriores. Em 2024, ele emitiu uma ordem executiva para bloquear embarques de carvão para Israel, o que é algo sério. Ou seja, ele está tentando preparar o terreno para sanções internacionais contra Israel. E Israel realmente depende bastante das exportações de carvão da Colômbia. Mas aí ele teve problemas. Os navios continuaram a sair, e eles entraram em um imbróglio jurídico tentando pará-los. Uma das coisas que foi dita na coletiva de imprensa improvisada com o diretor de assuntos do Oriente Médio foi que eles iriam mobilizar a Marinha para bloquear os navios, se necessário. Mas finalmente conseguiram a capacidade legal para fazer isso. Eles estão focados, no momento, principalmente em sanções. Mas são o primeiro país a iniciar o processo da iniciativa Unite for Peace, de Craig Mokhiber, que é uma espécie de denunciante de direitos humanos da ONU, um dos primeiros e poucos funcionários da ONU a renunciar em protesto contra a incapacidade da organização de impedir o genocídio em Gaza. Essa iniciativa pede uma força internacional armada para escoltar e viabilizar a entrada de ajuda e alimentos em Gaza, onde a população sofre com uma fome imposta. De onde virá esse exército? De onde ele será mobilizado? Quais países vão participar? Essas respostas não nos foram dadas nesta coletiva de imprensa, nem foram fornecidas por Petro, que estava com de Correa, e Roger Waters, que está fortemente envolvido em tentar criar impulso para essa iniciativa
na coletiva seguinte. E na ONU, o que ouvimos do Petro foi ele tentando mobilizar a chamada comunidade internacional, ou o que restou dela, para realmente se unir e colocar um fim físico ao genocídio em Gaza. É isso que isso faria. Quero dizer, durante toda a nossa vida, se você tem a minha idade ou é mais velho, foi submetido à propaganda da responsabilidade de proteger, sobre como os Estados Unidos e seus aliados têm essa responsabilidade de impedir genocídios usando o exército e a força aérea, bombardeando países para salvar as crianças da Síria, salvar as crianças da Bósnia, salvar as crianças da Líbia, salvar as crianças e libertar as mulheres do Iraque, libertar as mulheres do Afeganistão. Bem, agora estamos diante de um verdadeiro genocídio, e os Estados Unidos estão fornecendo as bombas para os genocidas. Então, basicamente, o Sul Global está lutando para se organizar. As Nações Unidas são incapazes de fazer qualquer coisa, e ainda retiram o visto do cara que realmente faz um apelo retórico por medidas concretas. É por isso que as Nações Unidas, e acho que podemos encontrar alguns aliados à direita, para se juntar a nós nessa próxima iniciativa, inclusive da John Birch Society, deveriam ser removidas dos Estados Unidos e colocadas em um país como a África do Sul. Não pode mais ficar aqui com esse tipo de interferência e controle dos Estados Unidos. Também me encontrei com Masoud Pezeshkian, que é o presidente do Irã, junto com um pequeno grupo de figuras anti-guerra, pessoas daqui como os Quakers e outros ativistas que são contra a guerra, assim como jornalistas anti-guerra tanto da esquerda quanto da direita. Quero dizer, não sei como você classificaria o The American Conservative, mas é esse tipo de público. Os iranianos queriam envolver um amplo leque de opiniões anti-guerra e estavam muito mais interessados em falar conosco do que em falar com... No ano passado, eles receberam a grande mídia, tipo aqueles caras que parecem modelos de loja de ternos, que eu nem lembro quem eram, porque estavam tentando falar com Lester Holt, Andrea Mitchell e essas figuras. E você sabe, Pezeshkian estava tentando falar diretamente com Biden através deles, porque ainda achavam que havia alguma possibilidade diplomática de parar a guerra. Agora eles desistiram do governo dos Estados Unidos. Estão falando diretamente ao povo americano. E basicamente, a mensagem é: o que podemos fazer para, pelo menos, mobilizar o público americano contra a guerra que está por vir, que será mais violenta do que a última guerra de 12 dias? Na verdade, Pezeshkian disse que se o eliminarem, ele chegou a prever um cenário em que seria assassinado. Temos planos que estão 5 ou 6 passos à frente. Planejamos para todas as contingências. E ele realmente escapou por pouco de uma tentativa de assassinato na última rodada. Esta é uma figura reformista que assumiu o cargo após Ebrahim Raisi morrer ou ser morto em um acidente de helicóptero muito misterioso, e entrou basicamente prometendo uma última tentativa desesperada de negociações. E vimos o que aconteceu ali. Ele criticou Steve Witkoff, o enviado de Trump para o Oriente Médio, que é basicamente o advogado de Israel, e disse que se encontraria conosco em Doha e nos diria uma coisa sobre como estávamos avançando em direção a uma resolução positiva que poderíamos colocar o JCPOA de volta nos trilhos. E então eles voltam para Washington e basicamente emitem uma declaração de guerra. Ele disse que deveríamos ter gravado essas reuniões só para mostrar a hipocrisia. Como lidar com alguém assim? Então, idealmente por isso perguntar-se. E então ele se atrasou para a reunião porque estava se encontrando com Emmanuel Macron, que está liderando o movimento para restabelecer as sanções com o E3, os 3 países europeus que ainda faziam parte do JCPOA. Em vez de permitir que o JCPOA continuasse, eles vão impor sanções ainda mais severas ao Irã, que já fizeram o real atingir novas mínimas. E isso depois que os Estados unilateralmente destruíram o JCPOA.
Quero dizer, a hipocrisia é impressionante. Todo aspecto do direito internacional e desse acordo foi destruído pelas antigas potências coloniais europeias e pelos Estados Unidos. E o Irã é quem paga o preço. Israel está pelo mundo assassinando equipes de negociação, todo o gabinete do primeiro-ministro do Iêmen, e o Irã é chamado de terrorista. Essa frustração ficou muito evidente nos comentários de Pezeshkian. E você sabe, ele disse, espero vê-lo em Teherã. E ele disse, Inshallah. E eu me pergunto se isso realmente vai acontecer, dado o histórico de Israel de assassinar praticamente todos os líderes. E Netanyahu agora está por aí negando abertamente que matou Charlie Kirk. Só mais um pensamento rápido sobre a ONU. Quero dizer, não acho que vale a pena. Não tenho nada a acrescentar sobre o discurso do Netanyahu ou do Trump que vocês já não saibam, ou algum insight que vocês não tenham. Mas há uma figura interessante para observar, que é Maya Motley, de Barbados. E o Caribe é uma constelação de nações que historicamente tem lutado por soberania. Barbados tem estado no centro dessa luta. Barbados tem relações muito próximas com Cuba, com a Venezuela. É meio que esse poder diplomático pouco reconhecido. E Maya Motley vem dessa tradição de, quero dizer, é meio que uma tradição caribenha de libertação negra. Na verdade, estávamos programados para nos encontrar com ela alguns anos atrás, mas nosso voo atrasou e assim por diante. Mas conseguimos ver um pouco da cena em Barbados. Fizemos um programa do Grey Zone sobre isso. É uma inspiradora pequena rocha vulcânica no mar. Ela fez um ótimo discurso e fez uma denúncia contundente do genocídio em Gaza. E ela é candidata a realmente ser secretária-geral e tem bastante apoio. Então há alguma esperança aí. Mas outra pessoa que quer ser secretário-geral é Rafael Grossi, que manipulou completamente os dados sobre o enriquecimento nuclear do Irã através da IEA para promover sua candidatura e preparar o terreno para que Israel ataque o Irã. E vimos alguns documentos vazados, mostrando que ele tem colaborado nos bastidores com autoridades nucleares israelenses. Então, isso é uma perspectiva perigosa. Bem, obviamente, toda a ideia de negociações tem sido uma farsa para o Irã, assim como foi para os palestinos durante muitos anos. Estou começando a comparar o JCPOA com Oslo, onde você tem esse processo contínuo, interminável, que as pessoas continuam ouvindo e achando que é real. E é sempre, o outro lado não está cooperando, o outro lado esqueceu uma vírgula, o outro lado não fez o que deveria fazer. E claro, as pessoas já não sabem mais. Ela é anticismet strengba. Se for very small. Do you see the parallels? Quero dizer, claro, Oslo permitiu que os inimigos da Palestina, Israel especificamente, declarassem que estavam buscando a paz, que havia negociações, mas não havia um parceiro do outro lado. Assim, puderam deslegitimar politicamente a liderança palestina enquanto eliminavam todos os líderes, envenenando Arafat, por exemplo, até chegarem a Abbas. E colocaram novos fatos no terreno na forma de assentamentos, bases militares, o muro do apartheid, o cerco a Gaza, tudo isso enquanto diziam, bem, estamos negociando, Netanyahu talvez queira 2 estados, quem sabe? E foi o mesmo com o JCPOA. Os Estados Unidos tinham esse grande interesse, mas o tempo todo Israel estava infiltrando o Irã com novas células do Mossad. Estava avançando sua própria capacidade nuclear não regulamentada, não monitorada. Dimona está passando por uma enorme expansão agora em Israel. E então o Trump meio que tira a máscara de tudo isso, como ele costuma fazer, o que é uma das coisas refrescantes sobre ele. Tipo, na ONU, ele foi até o presidente turco Recep Erdogan e disse, você assumiu a Turquia, né? E foi tranquilo com isso. Tipo, ótimo trabalho. Desculpa, você assumiu a Síria. Não. O que ele disse sobre a Turquia? Ele falou algo como, você entende de eleições roubadas, eleições manipuladas. Então, quero dizer, de certa forma. Então, onde estávamos? Você entendeu o ponto. Quero dizer, e olhe para as negociações entre o Hamas e Israel,
como Israel usou essas negociações para parecer que está realmente envolvido em diplomacia pelos reféns, enquanto eles mesmos acabam matando refém após refém. Quase 40, segundo a mídia israelense, já foram mortos. E então veja como as negociações foram usadas com o Irã. Os 30 dias, não estou falando do JCPOA, mas das negociações com prazo de 60 dias, em que Trump foi basicamente usado pelos israelenses para atrair o Irã a uma falsa sensação de segurança, de modo que seus comandantes, seus generais, estavam praticamente de folga quando foram assassinados. É por isso que na última terça-feira, em um discurso que a maioria dos americanos não prestou atenção, mas que considero altamente significativo no Irã, o líder iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, declarou que negociar com os Estados Unidos é uma forma de rendição nacional e que ninguém deveria jamais fazê-lo novamente. Então minha pergunta para Pezeshkian foi, isso reflete sua posição? E ele me deu uma resposta bastante genérica. Qual é a sua impressão sobre essa reunião? Você acha, obviamente, o Irã está preparado para um possível ataque? Você vê um ataque iminente acontecendo? Sim, e todas as pessoas que conheço no Irã também. E sabe, os analistas, como isso seria? Seria novamente atacar as instalações nucleares? Seriam assassinatos? Seria o quê? Como isso se pareceria? Bem, a única vantagem, ou vantagem tática, que Israel perdeu na Guerra de 12 Dias foi, se você observar como eles construíram o ataque inicial, foi principalmente com ataques de decapitação. O aspecto secundário era tentar incapacitar a capacidade do Irã de responder com mísseis balísticos. Eles nem estavam necessariamente tentando incapacitar a estrutura de comando das Forças Armadas. Estavam tentando atingir a liderança de alto escalão da Guarda Revolucionária Iraniana para inspirar uma revolta nacional. Eles realmente acreditavam que a população começaria a sair às ruas, que a liderança do Irã seria sobrecarregada pelo caos e que talvez até conseguissem uma mudança de regime com esse golpe poderoso. E o que aconteceu foi exatamente o oposto. Grandes segmentos da população ficaram realmente ofendidos com a quantidade de vítimas civis e com o nível de destruição causado por Israel, e se uniram em torno da bandeira. E de forma inteligente, a República Islâmica Revolucionária do Irã começou a promover o nacionalismo, incluindo o nacionalismo pré-revolucionário, anterior à República Islâmica, para unir o público. O povo se tornou muito nacionalista, e isso atrasou a mudança de regime por décadas. Eu simplesmente não vejo isso acontecendo agora. Atualmente, o foco está mais em enfraquecer militarmente o Irã, atacando, impedindo que seus lançadores de mísseis balísticos sejam usados. E as células do Mossad também foram fortemente prejudicadas. Quero dizer, eles haviam infiltrado o Irã de forma massiva, mas essas células realmente mostraram suas cartas. Houve milhares e milhares de deportações de imigrantes afegãos que eram vistos como uma base potencial para recrutamento pelo Mossad. Então acho que Israel perdeu o elemento surpresa, mas eles vão vir de qualquer jeito. E a estratégia deles, como sempre, foca em nós. Eles não teriam conseguido sair daquela guerra que iniciaram em junho, sem saber que controlavam Donald Trump completamente, que o tinham sob seu domínio e que ele terminaria o que eles começaram. Isso foi comprovado em transcrições de discussões internas dentro do comando militar israelense, que mostram que eles sabiam que Trump iria bombardear desde o início. Então acho que eles sabem que já o têm sob seu controle e esperam que os Estados Unidos entrem. Mas será que os Estados Unidos podem simplesmente entrar com mais uma operação ao estilo Top Gun, voando alguns bombardeiros B-2 pelo mundo e atingindo alguns alvos? Não é isso que os israelenses esperam desta vez. Vai ser um conflito muito mais violento. Acredito que o Irã tem mais capacidade do que imaginamos. Eles causaram mais danos a Israel do que percebemos por causa do regime de censura,
E quando os Estados Unidos voltarem a intervir, será esperado que façam mais, envolvendo a marinha, submarinos, os Estados Unidos realmente realizando assassinatos. E se isso escalar bem, o Estreito de Hormuz pode ser fechado, paralisando a economia global. E então, os Estados Unidos terão que envolver forças especiais, tropas em solo? Bem, é exatamente isso que o Netanyahu quer que façamos. Então, nós da comunidade anti-guerra aqui, devemos nos perguntar, o que vamos fazer? Precisamos começar a deixar claro que isso está por vir, e não há apetite em nenhuma parte do público americano para isso, exceto no 1%. É interessante porque, vamos responder perguntas em alguns minutos. É interessante que, se você perguntar por que os Estados Unidos têm tanto interesse naquela região, além dos motivos geopolíticos e, claro, dos recursos, certo? E de quanto sai de lá, basta pensar no que acontece quando o Estreito de Hormuz é fechado, como toda a economia mundial vai ao chão. Isso é impressionante, não é? Quero dizer, é só um espaço minúsculo no planeta que, por acaso, tem tantos recursos saindo deles, alimentam grande parte do mundo. Quero falar um pouco sobre Stephen Witkoff antes de seguirmos em frente. Acho que uma das histórias menos contadas, ou uma história sobre a qual quase não ouço falar, é sobre o filho dele, Alex. Eles são incorporadores imobiliários. Então Steve Witkoff vai e negocia com, sabe, a alta cúpula de todos esses países, conversando com emires, sheiks, presidentes e todo mundo, e aí meio que prepara o terreno para o filho vir depois e fechar negócios imobiliários. Isso é insano, né? Se você parar para pensar, isso é coisa de república de bananas, né? Você sabe mais sobre isso? Bem, é a mesma coisa que o Jared Kushner fez. A empresa do Jared Kushner está interessada em imóveis à beira-mar em Gaza. Jared Kushner acabou de participar de reuniões em Nova York com Netanyahu e acho que ele estará lá com Trump e Netanyahu. Netanyahu deveria fazer uma reunião em uma sinagoga em Nova York hoje à noite, tipo agora, com Mark Levin, sua voz na Fox News, e ele cancelou para ter essa reunião. E eles supostamente estão falando sobre algum tipo de cessar-fogo, um fim para a guerra em Gaza. Então isso vai ser interessante. Mas eles também estão falando sobre imóveis. Sempre se trata de imóveis. E Alex Witkoff acabou de entrar na lista dos 50 judeus mais influentes do Jerusalem Post. Mas você não pode estar nessa lista, a menos que seja um judeu sionista. Era a lista dos 50 sionistas mais influentes. E é realmente interessante lê-la. Você não entrou? Entrou? Não, eu não entro em nenhuma lista, a não ser que seja tipo top 10 dos antissemitas. E sabe, como estamos vencendo, faz tempo que não apareço nessa porque tem muita concorrência. Mas, quero dizer, o que ele está fazendo nessa lista? Ele é filho do negociador. O negociador? Não, ele é o advogado de Israel. Houve um show beneficente e um jantar de gala para um grupo chamado United Hatzalah, que é um dos dois grupos de pseudo-resgate, junto com a Zaka, que entrou em ação no dia 7 de outubro e inventou todas as mentiras sobre bebês assados em fornos e bebês decapitados. E eles ganharam muito dinheiro com essas mentiras. Steve Witkoff foi o destaque do último jantar de gala deles. Foi tipo 4 ou 5 meses atrás. E Yossi Cohen, o ex-chefe do Mossad, também falou lá. Witkoff falou depois do Yossi Cohen e disse, é incrível. Estou falando depois de um ex-chefe do Mossad. Minha mãe estaria tão orgulhosa de mim agora. Eu fico pensando, esse é o negociador? Parece que todo negociador, desde a época do Clinton, é algum judeu que basicamente fez aliar para Washington para avançar os interesses de Israel. Quero dizer, não tem exceção. Será que é permitido negociar se você for gentil? Tipo, será que podemos ter alguém neutro? Tipo um unitarista ou um budista ou algo assim? Então, mas agora é como se a máscara tivesse caído de novo com o Trump, porque há um incentivo material. Eles querem imóveis e também querem os acordos de Abraão, porque isso dará à família Trump e a Trump Incorporated, todo mundo ao redor do Trump, que frequenta seu clube executivo aqui em Washington,
acesso aos vastos fundos soberanos dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita. E os Emirados, aliás, foram o único país ostensivamente árabe a permanecer na sala durante o discurso de Netanyahu na ONU, se encontraram com ele depois, apertaram as mãos. Então eles estão a bordo. Obrigado. Outro relacionamento que acho interessante observar agora, relacionado a Gaza e ao futuro da nossa mídia, é o relacionamento entre Tony Blair e Larry Ellison. Larry Ellison contribuiu com quase 300 milhões de dólares para o Instituto Tony Blair. Ele basicamente transformou o Instituto em algo como o Instituto Oracle. Então Tony Blair atua como lobista para todas as soluções tecnológicas de Larry Ellison, que incluem seus data centers, servindo como centros de vigilância em massa, identificação digital, algo que Tony Blair vem promovendo desde a era da Covid. E agora estão implementando isso no Reino Unido para aumentar o controle deles. Eles acabaram de deter George Galloway no aeroporto. Trata-se de um regime autoritário lá. E Tony Blair está prestes a assumir Gaza. Ele está disputando para ser o administrador de Gaza no dia seguinte à remoção formal do Hamas. E se você combinar isso com o plano que está na mesa para a chamada Riviera de Gaza, onde refugiados de guerra etnicamente limpos recebem um token digital, em troca de suas casas, depois são colocados em campos de refugiados biométricos, e então recebem criptomoedas basicamente para irem embora para sempre. Dá para ver como tudo isso se encaixa. Tony Blair vai supervisionar um consórcio de empresas de tecnologia para executar a solução final para Gaza. E o que mais Larry Ellison está fazendo? Bem, ele está assumindo o controle do TikTok. Netanyahu disse ontem em uma reunião com influenciadores: precisamos comprar o TikTok para impedir que os jovens aprendam sobre a Palestina e vejam fotos de todas as crianças que eu destruo todos os dias. E Larry Ellison está basicamente comprando isso em um consórcio com a Andreessen Horowitz, esses capitalistas de risco. Mark Andreessen, que está na vanguarda da tecnologia de drones com a IA, e Ben Horowitz, quem é o pai de Ben Horowitz? David Horowitz, um dos propagandistas mais anti-palestinos da história americana. E então eles estão simplesmente assumindo o controle. A Paramount, David Ellison, filho de Larry Ellison, assumiu o comando lá. Eles vão lançar um filme em 7 de outubro, chamado 7 de Outubro, que é um filme de propaganda explícita sobre tudo o que Israel quer que vejamos e acreditemos sobre aquele dia. Acho que sabe nada de diretiva Hannibal. Eles vão colocar a Bari Weiss na propriedade que a Paramount controla na mídia, a CBS News. Ela será a editora. Eles já nomearam como ombudsman um lobista pró-Israel de um think tank neoconservador chamado Hudson Institute, chamado David Weissman, basicamente para sufocar a divisão de notícias. E há alguns meses, muitos dos apresentadores dos 60 Minutes da CBS tiveram que sair porque estavam sendo censurados e reprimidos. Quero dizer, esse já era um programa que era a voz do establishment. Então Netanyahu está travando uma guerra em 7 frentes na região. E agora nós somos a nova 8ª frente, enquanto 1% sionista busca reforçar seu controle sobre nossas mentes e eles vão fracassar. Todas essas instituições são fundamentalmente tóxicas e eles estão assumindo o controle delas. Quero falar um pouco sobre... Não vamos falar muito sobre Trump ou sobre Netanyahu. Além do fato de que, quando Netanyahu subiu para falar, o auditório inteiro esvaziou, exceto por um punhado de pessoas, como você mencionou, que ficaram, o que foi fascinante. Mas fora isso, acho que uma das conversas ou discursos mais interessantes foi o de Mahmoud Abbas, que achei um discurso muito estranho. Eu quase sinto, e não sei, talvez você não concorde, mas eu quase sinto que Mahmoud Abbas é na verdade um agente do Mossad, e que revogaram o visto dele para vir aqui, justamente para dar mais credibilidade a ele, para que parecesse um verdadeiro revolucionário e fora do mainstream. O que ele falou foi assustador, para ser sincero. Você pode comentar um pouco sobre o discurso dele e as implicações do que ele estava dizendo?
and the implications of what he was saying? Eu não assisti. Então, por Matnesty no que acha. I mean, the parts that I thought was Quer dizer, a parte que eu achei foi... Você realmente não assistiu? Eu não consegui. Ok, é. Bem, a parte que achei interessante foi como ele dizia que vai estar no comando de Gaza e vai estar no comando da Cisjordânia. E que sabe, eles estão trabalhando para um Estado palestino que seja seguro, para garantir que Israel esteja seguro. Então ele ficava repetindo como Israel precisa estar seguro. A conversa foi tão fraca, então quero dizer... Simplesmente não é uma pessoa que realmente seria um estadista que você gostaria que te representasse. Então achei isso muito estranho nesse sentido. E pensei, bom, por que é que eles revogaram o visto dele? Ele disse basicamente tudo o que eles queriam que ele dissesse. E tenho certeza de que o discurso dele foi revisado por alguém superior antes dele falar. Mas parece que ele está sendo controlado, obviamente, pelos israelenses, e é incapaz de dizer qualquer coisa além do que os israelenses querem que ele diga. E o fato de que ele realmente criticou o Hamas, o fato de que ele realmente foi para cima deles e o chamou de terroristas, ele está usando a linguagem que tem sido imposta a nós esse tempo todo. Então essa é a parte que achei interessante. Onde você vê Mahmoud Abbas em tudo isso, na sua opinião? Where do you see Mahmoud Abbas in all this, in your opinion? Ele tem uma longevidade notável para um líder palestino. Quero dizer, todo mundo acaba morto, menos ele. Isso meio que reforça bastante a sua teoria, inclusive Arafat, que estava fazendo enormes concessões a partir de Oslo. Se voltarmos aos ensaios de Edward Said sobre Oslo, que na verdade foram banidos de todas as livrarias em Ramallah, ele já alertava sobre o que iria acontecer anos antes. Ele foi isolado e atacado por isso. Então achávamos que Arafat estava fazendo concessões absurdas, mas Abbas assume após a segunda intifada e seguindo um programa também supervisionado por Tony Blair, através de um de seus generais, Keith Dayton, para suprimir e esmagar totalmente a resistência palestina na Cisjordânia. A última resistência foi no campo de Balata, em Nablus. E assim como os capangas treinados por Dayton das forças de segurança de Abbas, eles mataram outros palestinos, e então começou a era da cooperação de segurança com Israel. Aonde isso os levou? Levou a Cisjordânia a ser uma prisão completa agora, que está a caminho de ser anexada. O que Abbas tem para mostrar além da prisão dourada de alguns distritos em Ramallah, que ainda são invadidos por Israel? Existe um telegrama do Wikileaks de 2009, se não me engano, da Hillary Clinton, onde ela declara: não devemos permitir eleições nas eleições legislativas palestinas. Devemos declarar Mahmoud Abbas líder de emergência indefinidamente. Isso mostra a utilidade dele para Hillary Clinton, para os Estados Unidos, para Israel, e ele ainda está lá de alguma forma. Enquanto isso, Yahya Sinwar e toda aquela geração do Hamas apostaram tudo para tentar acabar com a ocupação, sabendo que todos seriam mortos. Eles sabiam, em 7 de outubro, que todos acabariam sendo mortos. Se Abbas for morto, será por um palestino, assim como Anwar Sadat foi morto por ter vendido o Egito. Mas é assim que suas forças de segurança são boas, e os israelenses fazem parte das forças de segurança dele. Também foi interessante ver Ahmed al-Sharaa desfilando por Nova York. Quero dizer, este é o ex-vice-chefe do ISIS e fundador da Al-Qaeda na Síria, que foi recebido por uma conversa ao lado da lareira com um dos principais analistas aqui em Washington, o tipo de Harry Potter dos lobistas da Al-Qaeda, Charles Lister, do Middle East Institute, que tem um belo prédio novo em DuPont Circle, financiado pelos Emirados Árabes Unidos e Estados do Golfo. E então al-Sharaa, ele tinha acabado de sair de uma reunião com David Petraeus, que supervisionou o aumento das tropas no Iraque. David Petraeus, who oversaw the Iraq surge, hundreds and hundreds, thousands of Americans were killed. Centenas e centenas, milhares de americanos foram mortos lutando contra Ahmed al-Sharaa. Como eles e suas famílias se sentem ao ver Petraeus recebendo al-Sharaa na comunidade das nações e na comunidade internacional,
enquanto o Irã é rotulado como terrorista, parecia realmente um mundo completamente de cabeça para baixo. Na verdade, Al-Shara se encontrou em Dozhnovo com o chefe do CENTCOM, o novo chefe do CENTCOM. Qual é o nome dele? Cooper. Eles tiveram que esperar um dia, porque teria sido um pouco demais se tivessem se encontrado em 11/9. É, sério. Seriously. And so this is, you know, the United E então, essa é a visão dos Estados Unidos para o Oriente Médio, está perfeitamente, na minha opinião, articulada neste livro do autor mais brilhante da história, Max Blumenthal, The Management of Savagery. Basicamente, conto a história de como a Al-Qaeda foi constantemente usada pela CIA e pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos e do Reino Unido para minar seus inimigos geopolíticos. Rússia, no Afeganistão, União Soviética no Afeganistão, Irã e Rússia na Síria, e para avançar os interesses de Israel. E vemos tudo isso vindo à tona. Também houve uma reunião entre Al-Shara e Volodymyr Zelensky. Foi como um Tinder da CIA ou algo assim. Quero dizer, o último batalhão realmente resiliente de Zelensky é composto por neonazistas. É o 3º Regimento, que é o antigo batalhão Azov, neonazistas que fazem saudações nazistas, patrocinados pela CIA e pelo Pentágono. E esses são nossos representantes. Então esse é realmente o farol moral que projetamos para o mundo. Al-Qaeda, a Autoridade Palestina de Vichy e nazistas bandeiristas ucranianos para derrotar nossos inimigos geopolíticos. E eu acho que, uma vez que os Estados Unidos percam essa ilusão de soft power, tudo pode acontecer. Qualquer país vai estar disposto a escolher a alternativa, que é apoio militar da Rússia e apoio econômico e de infraestrutura da China, em vez do que estamos oferecendo. E tudo realmente começa na Palestina. Você acha que para o Irã a resposta é se tornar uma potência nuclear? Go nuclear? Quero dizer, não quero dar conselhos a eles e ser acusado de apoio material. Mas faz sentido que se eles realizassem um teste nuclear e tivessem mísseis balísticos prontos com ogivas nucleares, isso seria o pior pesadelo de Netanyahu. E não só impediria um ataque israelense, como também levaria a uma reação exagerada de Israel ou forçaria algum tipo de processo político. E eu acho que Netanyahu, quero dizer, de certa forma concordo com ele, mas por um ângulo alternativo e oposto, isso realmente seguiu a levar ao fim do autoproclamado Estado judeu. E você veria uma saída demográfica muito mais rápida da elite ashkenazi que compõe a classe média de Israel, sua espécie de inteligência e o setor de tecnologia para a Europa, para evitar o inevitável. E isso você sabe, Israel não tem como negociar. Então o que veríamos ali? Mas eu realmente acredito, pelas minhas conversas com os negociadores quando estive no Irã, que estavam envolvidos nas negociações com os Estados Unidos, e pelo encontro com Paz Ashgan, que eles realmente não querem ter uma arma nuclear. Eles não querem seguir esse caminho, e eles têm objeções religiosas sérias em relação a possuir uma arma nuclear. Conversei com um assessor de alguém no centro da estrutura de poder iraniana, que disse que ele realmente foi à cidade de Qom, que é de fato a base da teologia revolucionária no Irã, e falou com o maior número possível de estudiosos lá sobre o que seria necessário para remover a fátua do líder contra armas nucleares. Eles disseram que poderiam remover vários componentes da fátua, mas cada um deles apresentava 2 elementos que, segundo sua compreensão da teologia xiita e do significado de justiça social, jamais poderiam ser removidos. Então é aí que eles estão. Quero mudar um pouco para a política interna. Obviamente, com o que está acontecendo, todo o caos que estamos vendo, começamos a perceber algumas fissuras nesse caos que está sendo criado, onde você vê oportunidades para que isso tome um rumo diferente. Quero dizer, você vê quais possibilidades existem.
Eu sei que hoje saiu um grande artigo no The New York Times sobre a Marjorie Taylor Greene se afastando do MAGA e realmente se manifestando sobre várias questões. E eu nunca pensei que retweetaria algo da Marjorie Taylor Greene, mas tenho feito isso. Acho muito interessante que ela tenha sido uma voz muito forte, falando não só contra o apoio incondicional a Israel, mas também sobre todas as outras coisas que estão acontecendo aqui nos Estados Unidos e que não parecem realmente beneficiar o povo americano. Então, eu a subestimei. Mas onde você vê as brechas acontecendo? As aberturas para o movimento pela paz e outras pessoas. E eu odeio usar a palavra paz. Estou começando a usar a palavra libertação, porque acho que ela é mais precisa do que paz. Onde você vê as oportunidades para a libertação dessas coisas pelas quais estamos passando? Bem, quando meu filho nasceu, a primeira que ele foi bem-vindo ao território ocupado pelos sionistas. Poor kid. Edson Kovac passa a seguir, de pouco de cabeça. Eu só quero que soubesse o que o espera. Anya, você tem algo a acrescentar a isso? Anya, do you have anything to do with that? Foi uma piada, mas é bom que o The New York Times finalmente percebeu o que está acontecendo. É meio interessante. Você a receberia aqui para uma sessão de perguntas e respostas? Sim, com certeza. Seria muito interessante. Com certeza. Eu acho que tipo, essas... Quem acharia que eu não deveria? Who would think that I shouldn't? Ninguém. Quem acha que eu deveria? I should. Quero dizer, você poderia fazer perguntas difíceis para ela. Uma pessoa disse-me Andrix Fanning. Se desculpamente é. Bem colocado. Bem, eu acho que é possível ter um diálogo. E então, há algumas questões com a direita nas quais eu simplesmente tenho que, não é concordar em discordar, mas eu realmente não vou me envolver com eles nisso. E eu realmente tenho a sensação, especialmente desde a demissão do Tucker Carlson, ouvi de tantas pessoas da direita com quem nunca imaginei que conversaria, e pessoas da mídia das quais eu nem tinha tanto conhecimento, pessoas do tipo lobista, elas querem falar comigo, e estão muito animadas com relação a Israel. E não estou dizendo que Israel fez o Tucker Carlson ser demitido, e o Netanyahu nega isso 2 vezes. Mas eles estão cansados de serem controlados por um país estrangeiro. E em todas as organizações de mídia deles, no Congresso, no Capitólio, em todo lugar que vão, sentem que há alguém vigiando por cima do ombro, e dizendo e o que não podem dizer. E eles também não gostam das guerras. Eles talvez também não gostem dos mexicanos e venezuelanos, mas também não gostam das guerras. É simplesmente algo que eles odeiam. Estão de saco cheio disso. Eles podem ter razões e motivações diferentes. E através do diálogo que venho tendo, alguns deles também aprenderam algumas coisas comigo. Então, onde vejo as fissuras, Andy? É entre o povo americano e nossa elite governante. Quero dizer, os democratas não vão nos permitir ter qualquer democracia nessa questão do genocídio em Gaza. A base do Partido Democrata desmoronou completamente na questão Israel-Palestina. Todas as pesquisas que vemos agora, Pew, YouGov, Gallup, mostram que menos de 10% dos eleitores democratas apoiam Israel em vez da Palestina. E a maioria dos menores de 40 anos apoia a Palestina em vez de Israel. E isso só vai continuar indo nessa direção. Então a última base de apoio que Netanyahu tem nos Estados Unidos está dentro do MAGA. E fora desse mundo dos boomers da Fox, isso também não é estável. Está desmoronando. E a maioria dos republicanos com menos de 35 anos não apoia mais Israel. Então as reportagens que venho fazendo sobre a morte de Charlie Kirk, acredito tem sido uma janela para o que está acontecendo. Enquanto algumas pessoas interpretaram isso como evidência de que Israel o matou,
Eu só estava tentando mostrar o tipo de pressão que o principal, mais preparado, basicamente comprado e pago ativista jovem conservador sofreu nas últimas semanas de sua vida, quando ele estava se afastando de ser um sionista cristão. E todo dia havia reuniões no Zoom que ele precisava ter com pessoas próximas ao Netanyahu nos Estados Unidos, bilionários extremamente poderosos como Bill Ackman, que conseguiu tirar a presidente de Harvard do cargo. E havia um medo ali. Ah, ele tirou a presidente de Harvard. Será que ele vai me tirar também? O que eles vão fazer comigo? Como eu equilibro minha própria base conservadora, que está de saco cheio de Israel, que acha que Jeffrey Epstein era um agente do Mossad, que todos odeiam o Netanyahu, e os bilionários que financiaram minha carreira, que estão nessas chamadas de Zoom comigo? E ele não conseguiu. E então ele foi morto. Então nunca saberemos para onde isso iria. E nos apresentaram ao seu substituto, que é filho de um doador republicano chamado Bryland Hollyhand. É esse o nome dele. Bryland Hollyhand? Is that his name? Bryland Holly. Actually, his real name is Bryland Hanson. Na verdade, o nome verdadeiro dele é Bryland Hanson, mas ele mudou o sobrenome para soar mais hollywoodiano. E ele está voando de jatinho particular, indo de campus em campus. Ele tem 18 anos. Ele é pró-Israel. Ele usa uma camisa de golfe da PGA. Ele está sendo totalmente rejeitado por esse movimento. Ele virou motivo de completa zombaria. Eles já estão totalmente cansados disso na direita. E o Netanyahu, o que ele está fazendo? Ele está pagando todos os influenciadores MAGA que pode, incluindo os piores, mas vis racistas, como esse garoto Cam Higby, que foi para uma faculdade historicamente negra no Tennessee e foi expulso porque basicamente pediu para eles debaterem sua própria humanidade como pessoas negras. E foi uma provocação clara. Ele estava na reunião com Netanyahu fora da ONU, a reunião com influenciadores, onde Netanyahu disse, precisamos comprar o TikTok. Todos aqueles jovens naquela reunião estão literalmente sendo pagos por Israel. Eles estão sendo enviados para a fronteira de Gaza para negar a existência de fome. Isso é tudo o que lhes resta. Então estamos realmente chegando a um ponto em que podemos exigir legislação concreta, ações concretas de nossos representantes e causar problemas reais em uma eleição nacional no DNC ou em qualquer outro lugar. Vamos começar a ver a mesma coisa acontecer no RNC, que víamos acontecer nas turnês de Charlie Kirk, quando ele era cercado por jovens conservadores Groyper que o questionavam sobre o USS Liberty, e ele não sabia o que responder. Então, uma verdadeira revolução está acontecendo. Uma revolução está acontecendo globalmente. O principal censor da ADL, o escrutinador central da ADL, Jonathan Greenblatt, declarou na semana passada, em um discurso em Israel, que 2,2 bilhões de pessoas ao redor do mundo são antissemitas. Ele disse, metade do mundo nos odeia. Mas a ideia dele de antissemitismo é qualquer um que se opõe a crianças sendo bombardeadas enquanto dormem. O que ele está dizendo é, na verdade, uma realidade. E o que estamos vendo com a flotilha Samud, é outro sinal, um sinal muito tardio atrasado, de uma mudança onde Espanha e Itália enviaram, ao que parece, escoltas navais para protegê-los. Quando foram atacados, Greta Thunberg estava sendo bombardeada por Israel. Greta Thunberg was being bombed by Israel. O chefe, assim como a terrorista internacional Greta Thunberg, estava sendo atacado por drones israelenses. E um navio da Marinha Italiana e um navio da Marinha Grega também estão agora no mar próximos a eles. Por que Giorgia Meloni enviou um navio da Marinha? Bem, ela não enviou. Os sindicatos italianos iam fechar todas as rodovias e impedir que alimentos chegassem aos mercados, a menos que isso fosse feito. Então, algo está acontecendo lá fora. E vamos ver isso se desenrolar nas eleições de meio de mandato, e na próxima eleição presidencial, vamos ver que nossa liderança está completamente hostil às nossas demandas, e teremos mais poder do que nunca. Então, essa é a fissura. É uma fissura bipartidária. Agora é uma fissura entre o povo e o 1%. Very good. All right, let's open up. Muito bem.
Certo, vamos abrir para perguntas. Vamos abrir. Sim, acho que temos um T. Você pode levar o microfone até lá? Acho que temos um microfone sem fio que podemos passar, se não se importarem. We can take around if you don't mind. Eu tenho aqui. Ah, ela conseguiu. Obrigado, Madison. Obrigado. Alguém ali. Você pode levantar a mão de novo? Bem ali. There. Ah, bem aqui. Congratulations on your new son. Thank you, Mark. Parabéns pelo seu novo filho. Obrigado, Mark. Eu queria te perguntar, você não falou nada sobre a reunião que aconteceu entre Trump e os líderes da região do Golfo na ONU? Eu estava tentando entender. O Erdogan também estava lá, certo? Então eu estava tentando entender, em um momento você falou sobre esse novo acordo militar com o Paquistão e Doha. Para onde isso vai, na sua opinião? E esses líderes realmente vão ouvir o Trump? Ou eles estão apenas fazendo que, não sei o que é que eles acham que pode sair de reuniões como essa? Doing what? I don't know what they think is going to come out of meetings like that. Do we want Queremos tratar de dois ao mesmo tempo para agilizar. Quicker? Do take a couple. Podemos aceitar mais algumas perguntas. Bem ali atrás. Você quer começar aqui primeiro, já que está mais perto? Depois vamos para outra região. we'll go to another region. I've seen that Tucker Carlson. Eu vi que Tucker Carlson, de todas as pessoas, ele entrevistou Jeffrey Sachs há um tempo e se posicionou a favor dos manifestantes em Colômbia e em outras universidades. Quero dizer, fiquei de queixo caído com isso. Se você puder também falar um pouco, você mencionou Marjorie Taylor Greene. Se puder comentar de onde vem o Jeffrey Sachs. Quero dizer, desculpe, Tucker Carlson. Is coming from. I mean, I'm sorry, Tucker Carlson. Yeah. Definitivamente houve uma mudança. Você mencionou todas as pesquisas que estamos vendo e as fissuras e como as pessoas agora conseguem dizer coisas que não podiam nem mencionar há um ano. Mais pessoas estão usando a palavra genocídio. Você acha que, para o candidato democrata na corrida presidencial, eles vão ter que romper completamente com a posição da liderança? Ao mesmo tempo, eu achei que a Kamala faria isso na última eleição, porque todas as pesquisas indicavam isso. E quase parecia que ela preferia perder a criticar Israel ou chamar isso de genocídio. Então eu queria saber o que você acha, se o candidato democrata em 2028 vai conseguir mudar e ser mais pró-Palestina. Be able to shift and be more pro-Palestine. I'll try to handle those quickly. I mean, Vou tentar responder rapidamente. Quero dizer, com o ataque ao Catar por Israel, os estados do Golfo, com possível exceção dos Emirados Árabes Unidos, sentem que ninguém está seguro, ninguém pode protegê-los e que qualquer coisa pode acontecer. E assim, ao se encontrarem com Trump e também com a Turquia, vemos Israel ameaçando a Turquia cada vez mais. Israel atacou uma base turca que a Turquia estava construindo dentro da Síria há algumas semanas, perto de Palmira. Eles têm feito ameaças. Os ataques de Israel à Síria, como quando bombardeiam um local, são um recado para a Turquia. Se eles estão se reunindo com Trump, muito disso tem a ver com tentar fazer com que Trump tire Israel do seu encalço. E eu não acho que eles tenham muita confiança de que ele possa fazer isso quando, como Tucker Carlson vem dizendo, Netanyahu está, de acordo com as fontes que ele tem, que são muito melhores do que as minhas. Quero dizer, lembre-se, ele já se encontrou com Netanyahu várias vezes. Ele se encontrou com o filho dele há alguns anos. Eu não tenho esse tipo de acesso. Ele disse que, segundo suas fontes, Netanyahu está circulando pela região se gabando de que controla Trump. O que é algo que Netanyahu já disse sobre os Estados Unidos antes. Então há muita tensão. E Trump todos o consideram imprevisível. O que o Catar vai fazer para contrabalançar isso? O que vai sair dessa cúpula árabe que o Catar acabou de sediar? Eles são mestres de sediar cúpulas e conferências e nada acontece. Os palestinos zombam deles. Uma coisa que eu sempre ouvia quando estive em Gaza, nas 2 vezes em que estive lá, era que eles sempre diziam: onde estão os árabes? Esperamos que os israelenses nos ataquem, mas os árabes são os piores.
E o próximo na linha é o Egito, porque o Egito não abre a passagem de Rafah, que é o que Israel precisa para a solução final. E eu acho que há a possibilidade de outro conflito no Sinai, como vimos em 1967, onde Israel realmente tentará controlar de fato o Sinai até o Nilo, para criar esse espaço para os palestinos de Gaza, que foram etnicamente limpos, que eles pretendem judaizar, segundo suas próprias palavras. On Tucker Carlson, and I think Então, sobre o Tucker Carlson, e acho que há mais na sua pergunta que eu deveria responder, mas sobre o Tucker Carlson, acho que ele sempre foi meio que visto como fora de controle, que o Netanyahu em particular fica incomodado, mas ele encontrou sua voz porque há uma brecha ali. E existe essa nova oportunidade na mídia independente, especialmente agora que ele está fora da Fox News. Mas acho que muita gente da esquerda não assistia ao Tucker nos seus últimos 2 anos na Fox News, onde havia muitas questões sociais com as quais todos vocês discordariam. Mas nos primeiros 15 minutos, era sempre sobre a máquina de guerra. E ele simplesmente detonava os neocons, detonava a máquina de guerra. Foi o conteúdo mais anti-guerra de qualquer rede corporativa. E quem começou a pressionar para que ele fosse demitido? Volodymyr Zelensky, em uma reunião com a família Murdoch. Então o Tucker sempre teve essa postura anti-guerra. E ele não foi comprado pelos israelenses como tantas outras figuras foram. Agora ele está completamente aberto sobre isso. Matt Gaetz acabou de me receber em seu programa na One America News e me deixou falar à vontade. Alex Jones, bem, independentemente do que você pense dele, ele é próximo de Trump. Ele é aquele cara do nicho MAGA, e ele normalmente era pró-Israel. Tipo, como você não teria uma teoria da conspiração sobre Israel? Isso é engraçado. Ele me convidou e eu pensei, vou falar para esse público. Eu não vou recusar essa plataforma. Ele me deixou dizer o que eu quisesse sobre Netanyahu, controlar Trump e cometer genocídio. E então tem a Candace Owens, que foi levada por Sheldon Adelson em um jato particular com Charlie Kirk para inaugurar a Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. Ela e Tucker Carlson agora são as maiores ameaças na mídia para Netanyahu. E realmente haverá mais disso nos próximos meses e anos. Acho que vamos ver mais vozes conservadoras importantes se juntando ao lado deles. E em 2028, Ro quer ser o candidato que pode vir até nós e conseguir que doemos pequenas ou grandes quantias para ele. Ele quer meio que seguir os passos do Bernie, mas com uma mensagem mais forte sobre a Palestina. Ele está disputando essa posição. E bem, nenhum político é sincero, mas a questão é, ele está indo longe o suficiente? Ele é alguém que recebeu o financiamento da Andreessen Horowitz e da indústria de tecnologia. Ele nem sempre foi muito favorável à Palestina. Ele só está reconhecendo para onde o vento está soprando. E não vejo nenhum outro candidato ali. Basicamente, eles têm um monte de caras judeus sionistas concorrendo à presidência contra o Ro J.B. Pritzker, cuja família era dona de um hotel em território ocupado em Jerusalém, e Josh Shapiro, que estudou com Jake Tapper em uma escola judaica. Quem mais? Rahm Emanuel, que perdeu o dedo em um acidente de cozinha em Israel. Ele, na verdade, não estava lutando. Você ouviu aqui primeiro. É verdade. Quero dizer, ele fala algo como, eu estava lutando contra os árabes terroristas, mas não, era em um. E o irmão dele, Ari Emanuel, é um grande operador sionista, que controla tantas pessoas, incluindo Dana White, do UFC. Quero dizer, essas são pessoas que vão ser amplamente rejeitadas pela base, e eles vão tentar te mobilizar de qualquer forma possível e evitar esse assunto. A Kamala Harris também lançou uma autobiografia que parece interessante. Na verdade, quero ler, porque parece meio polêmica. A maior parte é só criticando os Bidens e culpando-os pela situação dela. E em um trecho que li, ela critica eles por não falarem o suficiente sobre a dor dos palestinos. E ela disse, tem alguma maneira de fazermos isso mais? E o Biden só conseguiu dizer, eu sou sionista, falando sobre reuniões privadas com ele. Mas quero dizer,
Lembre-se do que vimos com a Kamala. Ela dizia, sentimos a dor dos palestinos que estupraram todo mundo em 7 de outubro. Era isso que ela repetia o tempo todo. Ela foi péssima nesse assunto. Foi horrível. E a carreira dela foi patrocinada pelo setor de tecnologia e pelo lobby de Israel. Então, o fato de ela dizer isso no livro sugere que talvez tente concorrer de novo. E isso mostra onde eles estão. Eles vão te dar toda a retórica possível. Aposto que desta vez até vão deixar um palestino falar na Convenção Nacional Democrata. Mas tudo vai ser gesto performático. E a gente precisa de algo concreto ou tem que cair fora. Houve 2 reuniões que aconteceram sobre as quais quero te perguntar. Uma delas é que Raquel está no Egito, se encontrando com Sisi. Qual é o significado disso? Aparentemente, é algo que nunca aconteceu antes, ou algo assim. Você pode falar um pouco sobre o que acha que está acontecendo lá? É para fazer arranjos para o deslocamento dos palestinos? É sobre isso que se trata. Tem que ser. E olhe para a situação do Egito. Eles estão enfrentando uma crise cambial, a população está explodindo e eles realmente não têm capacidade de cuidar da população porque o orçamento está encolhendo. Eles têm uma crise de infraestrutura. Eu diria que perto de 50% da economia deles é controlada pelos militares, e os militares são financiados pela ajuda dos Estados Unidos, através dos acordos de Camp David. Então, basicamente, os Estados Unidos têm a economia deles sob controle. E eles são obrigados a exportar gás e fornecer matérias-primas para Israel por meio de Camp David, o que a população egípcia odeia. Isso mostra o nível de repressão que Sisi precisa impor àquela população. E agora existe a possibilidade de palestinos entrarem, o que muitos egípcios de classe média e alta considerariam uma invasão do país por um elemento problemático que eles não gostam. Então, como Raquel vai lidar com isso? Pelo que vi da diplomacia de Trump, ele vai impor tarifas pesadas se você não fizer o que ele quer, e atacará sua economia de uma forma mais agressiva do que administrações anteriores fariam com sanções. E presumo que ele esteja sendo ameaçado, por mensagem de devos pasquistas dos Estados Unidos. É só olhar como Trump tratou a América Latina. Bukele, Javier Milei, o libertário da motosserra, acabou de conseguir um empréstimo emergencial de 20 bilhões de dólares dos Estados Unidos porque o peso colapsou. Quero dizer, que fraude. Mas é assim que o Trump está tratando o aliado dele lá, enquanto basicamente está bombardeando barcos de pesca na Venezuela, porque o Maduro não faz o que ele quer. Então essa é a escolha que o Sisi enfrenta. E o que eles querem que ele faça? Acho que essa é uma ótima pergunta. Eles querem que ele receba os palestinos e facilite a solução final. E o Sisi já disse que isso é um limite inegociável. E o exército egípcio, quero dizer, é o último exército árabe bom, sólido e de pé que realmente poderia causar algum dano a Israel. Então acho que a tensão está fervendo. A outra reunião que acho importante comentar, embora eu não tenha certeza se está sendo discutido o suficiente, é, internamente, o Trump se reunindo com todos os generais. Ele convocou toda a alta patente de todas as partes do mundo para essa reunião de emergência, e o Trump também vai se encontrar com eles. O que você acha que isso significa? Parece que se eu estivesse no Iraque, diria que eles estão prontos para uma tomada militar do país. O que não é. Quer dizer, isso já está acontecendo em alguns lugares aqui e ali. O que você acha que está acontecendo ali? Sim, quero dizer, é o exército. São 200 membros da alta cúpula militar, certo? Eu estaria rezando antes de ir lá. Pode ser a noite das facas longas. Eles podem ser obrigados a fazer um juramento de lealdade. Alguns deles podem ser apontados como desleais e destituídos. Eles podem anunciar lei marcial nos Estados Unidos, ou pode ser apenas uma reunião performática em que nada acontece, algo simbólico, onde estão tentando alertar todos eles. E certamente é um risco de segurança, algo sem precedentes. Colocar toda a alta cúpula militar em um só lugar
onde todos poderiam ser eliminados facilmente. E para o público americano, o fato de não sabermos o que está acontecendo lá é um exemplo perfeito da falta de democracia e de transparência com a qual estamos lidando. E acho que todo mundo nessa cidade está um pouco nervoso. A parte que mais me preocupa é o fato de isso estar acontecendo em meio à possível paralisação, que quem sabe o que isso pode causar se realmente acontecer, e todo mundo, como ele promete, for demitido. Deve ser um momento interessante. Podemos responder a mais perguntas, mas ainda tenho mais a dizer sobre isso. Vorante, Celino Jovem. Obrigado por fazer minha primeira pergunta. Então você acha que as implicações dessa reunião são mais domésticas do que internacionais, considerando a alta cúpula? Eu diria que sim, por causa de todo o resto. O foco geral é trazer a guerra para dentro do país. O foco em expandir o ICE, em mobilizar as forças militares e federais nas cidades americanas contra, entre aspas, Antifa. E isso apoia a estratégia política de Stephen Miller de manter os Estados Unidos em um estado perpétuo de emergência, chocando o público americano e polarizando-o para avançar uma agenda que só uma minoria muito fervorosa apoia. A outra questão é sobre dissuasão nuclear. Quero dizer, não sei, algumas semanas atrás, a Arábia Saudita fez um acordo com o Paquistão, dizendo que se for atacada, então o acordo entre o Paquistão e a Arábia Saudita é que se um país for atacado, o outro responderá. E o Paquistão é uma potência nuclear. Então o Irã tem um acordo semelhante com o Paquistão. E isso serviria ao mundo como um fator de dissuasão, em vez de o Irã ter suas próprias armas nucleares. Só para esclarecer rapidamente, o Irã não tem esse tipo de acordo com o Paquistão. O primeiro-ministro paquistanês, Shahbaz Sharif, fez declarações muito contundentes de apoio ao Irã durante sua guerra de 12 dias e ofereceu ajuda, mas o Irã recusou. O Irã é um país único nesse sentido, pois realmente prioriza sua independência em todos os aspectos. Não tem dívidas com o FMI. Seus mísseis balísticos foram desenvolvidos inteiramente de forma doméstica e dependem totalmente de tecnologia nacional. Seus satélites enviados ao espaço são totalmente nacionais. Tudo o que fazem, seu programa nuclear, eles mesmos extraem seu próprio urânio. Então, eles se orgulham de poder se defender de forma independente e não recorreram a nenhum aliado em potencial. E eu não sei o que o Paquistão poderia realmente ter feito ali, mas certamente não há nenhum pacto nuclear. Acho que o foco principal do Irã é infraestrutura, comércio e a restauração de sua moeda. E se a China os ajudasse com suas defesas aéreas, acredito que eles certamente receberiam isso de braços abertos. Israel e os Estados Unidos estão pressionando fortemente a China para que não forneça a eles alguns dos sistemas de defesa aérea que vimos no breve conflito entre Índia e Paquistão, que causaram danos reais aos jatos fornecidos pelos e usados pela Índia nos primeiros dias de combate. Eu tenho aqui comigo. Uma coisa que vazou sobre a reunião com Hegseth foi que ele só quer conversar com eles sobre o ethos guerreiro. Em outras palavras, isso é consistente com esse atropelo das liberdades civis. Você sabe, eles desmontaram a vigília nuclear em frente à Casa Branca, praticamente sem aviso, e precisa haver uma reação a isso. Então, é meio que consistente com a abordagem do Trump. Mas eu também queria te perguntar sobre o compromisso com a AIPAC. Alguns de nós nos reunimos recentemente com a senadora Angela Alsobrooks em Maryland e dissemos, você recebe $457 mil por ano da AIPAC. Isso afeta seu voto? E ela disse, não, eu posso dizer não aos meus amigos. Sabe? E ela realmente votou no JRD do jeito que a gente queria. Mas o que você acha sobre tentar afrouxar o controle da AIPAC? Bem, você também levantou um bom ponto sobre Hegseth e o ethos guerreiro.
É disso que realmente se tratava o desfile militar que vimos em Washington, embora tenham dito que era apenas para comemorar o 250º aniversário do Exército. Também era sobre normalizar tanques e tropas em nossas ruas, algo que eles vêm tentando fazer. E essa é a agenda de longo prazo do ICE. Normalizar a presença de polícia secreta, policiais secretos mascarados em nossas ruas. Eu estava assistindo ao time de futebol de Washington e vi anúncios do ICE oferecendo bônus de assinatura de $50 mil durante os intervalos comerciais. Quero dizer, eles não vão simplesmente desaparecer. Então estão tentando cultivar uma mentalidade mais pró-Trump, de direita, mais politizada dentro das fileiras do exército, até mesmo entre aqueles que se alistam. Enquanto tradicionalmente, nas Forças Armadas, diziam para você nem sequer votar. Sobre a AIPAC, quero dizer, deveríamos simplesmente exigir que a AIPAC fosse registrada como agente estrangeiro. Você soa como a Marjorie Taylor Greene. Exatamente. Então precisamos de uma bancada fara, com esquerda e direita, unindo os dois lados. Precisamos organizar eventos no National Press Club, exigindo que Ro Khanna sente no mesmo painel que Thomas Massie na bancada fara. E é isso que precisamos fazer com a AIPAC. E leia as pesquisas de Grant Smith sobre a AIPAC. Realmente mostra como eles foram criados por Israel, pelo governo israelense. Eles não são uma organização doméstica. Quantas pessoas querem fazer perguntas? Só para ter uma ideia. Então temos, bastante gente. Você está de acordo com isso? Sim, ainda temos tempo. Muito obrigado pela conversa. Voltando ao AIPAC, uma das coisas que eu queria esclarecer é sobre outros lobbies pró-Israel. Acho que muitas pessoas prometem não aceitar dinheiro do AIPAC. Mas sabemos, com o histórico de enganos que o governo israelense e o governo sionista têm demonstrado, que existem outras formas de repassar dinheiro por baixo dos panos ou através de outros lobbies. Então, com as eleições de meio de mandato se aproximando, como podemos ter uma maneira uniforme para que os candidatos se comprometam a não aceitar, de forma alguma, qualquer tipo de compromisso ou relacionamento com interesses sionistas? Essa é minha primeira pergunta. E minha segunda pergunta é: sou iraniano-americano, mas mais do que isso, sou ativista de direitos humanos e sou contra a guerra. Acho que a única maneira de avançarmos é que iranianos e árabes se unam, e isso inclui todos. Nementi perdiz realmente coordenar possível atitudes, pretensões e não para benefício do mundo inteiro. For everybody, because I think that's going to be for the benefit of the entire world. Se vai conseguir responder isso, Max, seria realmente notável. Faça uma pergunta judaica. Estou prendendo a respiração. Estou prendendo a respiração. Sim. Bem, eu acho que quando você lida com membros do Congresso, é só o AIPAC. Eles recusam as viagens, recusam o dinheiro. E precisam existir fontes alternativas de dinheiro entrando. Todos eles recebem essas viagens quando são novatos, e todos aceitam porque nem sabem direito do que se trata. E por que eles aceitam dinheiro do AIPAC em primeiro lugar? Porque muitas vezes não conhecem pessoas ricas, ou eram pequenos empresários em distritos do interior dos Estados Unidos, ou sabe, em distritos urbanos manipulados, onde eles simplesmente... E aí, de repente, aparece um cara com uma maleta e diz: vamos te dar muito dinheiro, e tudo o que você precisa fazer é aceitar essa viagem grátis para a Terra Santa. E quando pedirmos para você votar em alguma questão específica, é só votar com a gente. Por que não? E muitos republicanos têm essa mentalidade de sionismo cristão, mas os democratas estão começando a perceber que não podem continuar assim, e seus filhos estão abertamente fazendo lobby contra isso. Houve um senador estadual do Novo México que participou dessa viagem e a própria filha dele o acusou de vender a alma ao diabo em um vídeo que viralizou. Então, isso é ótimo de ver. Acho que precisamos recrutar as crianças. Mas, na verdade, há outros aspectos do lobby israelense que estão mais presentes na cultura. O Ministério de Assuntos da Diáspora de Israel criou várias ONGs. Uma delas se chama Concert, e eles pagam figuras da mídia e influenciadores. Uma das pessoas que eles conseguiram foi Van Jones.
Ele agora é praticamente um veículo de influência estrangeira israelense. Um ex-líder de uma facção radical maoísta de combate de rua na Bay Area, inspirada pelos revolucionários da Guiné-Bissau. Agora está lustrando os sapatos do Netanyahu. Nós costumávamos convidá-lo aqui. Ele costumava falar aqui. Aposto que sim. Quando começamos, e uau, que decepção, que vergonha, enfim. O que podemos fazer a respeito disso? Devemos envergonhar essas pessoas. A única coisa que temos aí é a vergonha. Mas com o Congresso, é na AIPAC que precisamos focar. Certo, vamos pegar mais 3 ou 4 perguntas, porque senão vamos ficar aqui por muito tempo. Você pode circular, por favor, e só... Ok, vou fazer 1, 2, 3. Obrigado, Madison. Brother Sporski. Somente 34 Coloque o microfone perto da sua boca, por favor. Okay, here we go. Let me stand. Certo, vamos lá. Deixe-me levantar. Existe algum partido político ou políticos que você possa apontar e dizer: aqueles são os mocinhos com os quais você meio que se identifica? Principalmente porque tudo é sempre bagunçado e ruim. Mas quando se trata da guerra, parece que ambos os lados têm o pior de todos os males de ambos os lados. E outra pergunta. Estou acompanhando a acusação contra James Comey. Fico me perguntando se Israel ou Netanyahu entram nessa dinâmica de poder ou se há algo que você possa acrescentar sobre isso. Qual dinâmica o tort, Scoopy? Toda a acusação que está sendo feita contra James Comey pelo Departamento de Justiça e como talvez haja alguma influência envolvida nisso, não sei se existe alguma relação ou conexão aí. Não sei, é só algo sobre o qual estou pensando. Eu não entendi sobre o que você estava falando. O Departamento de Justiça. Ah, James Comey. Entendi. I see. Got it. Comey and John Bolton might go down soon. Comey e John Bolton podem cair em breve. Quem mais? John Brennan. Clapper, Brennan. É igual para o Senegal Capone Time. It's like getting Capone on tax evasion. Certo. I'm from Fredericksburg, Virginia. Eu sou de Fredericksburg, Virgínia. Minha namorada e eu temos um negócio lá e tentamos criar oportunidades para que as pessoas se envolvam no ativismo. Acho que uma das principais coisas sobre as quais estamos falando aqui agora é, obviamente, o despertar para o relacionamento realmente inadequado que temos com Israel e a influência que eles exercem ao contornar a representação que todos os americanos merecem. Mas uma das coisas com as quais tenho realmente lutado é tentar trazer outras pessoas para o nosso lado, porque para enfrentar isso, precisamos ter um movimento de verdade, o maior possível. E sabe, Fredericksburg é uma cidade extremamente liberal, certo? No, Fredericksburg is an extremely liberal town, okay? And there's a lot of old Democratic. E há muito dinheiro antigo do Partido Democrata ali. E quando você tenta ter essas conversas com eles e fala sobre essa influência de Israel, eles meio que ficam presos naquele ponto de, bem, não queremos cair no estereótipo de que os judeus controlam tudo. E é como se, obviamente, essa não fosse a conversa. Mas eu realmente gostaria de saber sua opinião sobre como as pessoas que estão tentando impulsionar esse movimento acabam esbarrando nesse muro quando as pessoas começam a ficar desconfortáveis, quando você tenta realmente falar sobre o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Como podemos encontrar maneiras eficazes de contornar o estereótipo e focar nos fatos do que estamos vendo se desenrolar diante de nós? Queremos pegar mais? Sim, pegar mais algumas. Então vamos embora. Obrigado. Então, na verdade, eu sou do Catar e concordo com o que você disse. Somos mestres em sediar cúpulas e emitir declarações de condenação. Você how much do with that? I'm from Qatar, yes, I'm a Qatari. Wow. Yes. Eu sou do Catar, sim. Sou catariano. Uau, sim. Então eu reforço o que você disse. Concordo totalmente. Minha pergunta é, temos acompanhado as revoluções acontecendo ao redor do mundo, seja na Palestina, aqui, ou também em lugares como Nepal e Indonésia, com pessoas derrubando a estrutura de poder.
No Nepal, acho que eles até votaram para primeiro-ministro pelo Discord, ou acho que foi pelo Discord, sim. Então, quando vejo todos esses movimentos pelo mundo, penso, every step for students está talents need speed na urgência mais revolucionários within Sveda, que faninho das paidricho e sononoth. That makes politicians skip sleep at night. Because, in my opinion, I don't think they give a damn. Porque, na minha opinião, acho que eles não estão nem aí. Embora percebam a ameaça, eles sabem que ela existe. Ao mesmo tempo, isso não é suficiente para que tomem uma atitude de verdade, como dizer, ok, embargo de armas, ou vamos tornar nosso apoio mais condicionado, ou outras medidas concretas que seus eleitores querem ver. Então, o que exatamente está faltando no movimento? Não estou dizendo que eles precisam ser mais violentos. Talvez eu esteja, não tenho certeza. Mas, ao mesmo tempo, o que você acha que está faltando para que os políticos tomem mais atitudes em relação a isso? Você quer alguns desses? Sim, você vai ter que me ajudar. Sobre o que está faltando nos Estados Unidos, que não... Aquela sobre o come e os clichês. Ah, ok. Sobre os clichês, esbarrando em clichês antissemitas. Então fizemos 3? Sim, fizemos 3. Então, a questão do come, os clichês e o que está faltando nos Dustinman. Vamos fazer isso bem aqui. Vamos pegar esse também, não importa. Desculpe, Madison. Fazendo o separanco. Obrigado, Max. Eu sou o segundo iraniano-americano aqui. Ela também conversou com chiitas persas. Na verdade, eu perguntei abertamente sobre dissuasão nuclear. De qualquer forma, em relação aos sauditas, o pacto nuclear entre a Arábia Saudita e o Paquistão, temo que seja mais voltado para o Irã e o Iêmen, porque sabemos que os sauditas e os Emirados estão trabalhando com os israelenses nos bastidores e apoiando o genocídio na Palestina. E os iemenitas já ameaçaram os Emirados e os sauditas algumas vezes, incluindo as instalações de petróleo da Aramco. Claro, eles não vão ser atacados pelos Estados Unidos, então os ataques vêm do Iêmen. E você sabe, os sauditas enviam muito dinheiro para o exército paquistanês e fornecem ajuda financeira e muitas outras coisas. Você não acha que esse pacto é sobre garantir o petróleo e o que quer que possa acontecer na Arábia Saudita ou nos Emirados no futuro por meio do acordo nuclear com o Paquistão? Sim, devemos aceitar essas? Sim. Desculpe, recapitular isso. Claro, a pergunta sobre come. Qual foi o último mesmo? Aquele que a Zita acabou de mencionar. Isso. Bem, todos esses países que têm bases dos Estados Unidos, incluindo o Catar, estão envolvidos em um esquema de proteção. Os Estados vão proteger seus campos de petróleo e proteger sua monarquia contra sua própria população e contra as forças de resistência na região. E eles permitem que os Estados estejam lá, colocando um alvo em suas costas e os explorando. E isso está se rompendo em torno do Iêmen. Como vemos, o Iêmen realmente derrotou os Estados Unidos. Ansar Allah realmente derrotou os Estados Unidos em um impasse. Israel não tem como quebrar a resistência deles. E o que Mohammed al-Bukaiti, que é o porta-voz do Ansar Allah, me disse em uma de nossas 3 entrevistas, é que nossa vitória vai expor a fraude do relacionamento entre os outros estados do Golfo e os Estados Unidos, e vai expor o esquema de proteção como algo que não os protege em nada, porque os Estados Unidos e seu cão de ataque israelense virão atrás deles de qualquer maneira. Os Emirados Árabes Unidos estão fortemente envolvidos, como você disse, no genocídio em Gaza. Lembro que durante o governo Biden, na última palestra de Tony Blinken no Atlantic Council, eu estava do lado de fora e todos aqueles caras dos Emirados estavam saindo de lá. Tentei perguntar a eles, no que vocês estão trabalhando com ele? O que estão planejando? E claro, eles não quiseram falar comigo.
O Axios noticiou que Blinken estava apresentando um plano para o dia seguinte em Gaza, junto com os Emirados Árabes Unidos. E quem fez lobby pelos Emirados todos esses anos em nome do JP Morgan? Foi Tony Blair. Os Emirados têm financiado o Instituto Tony Blair. Então Tony Blair vai entrar e trabalhar com os Emirados para basicamente ajudar Israel a assumir o controle ali. E os Emirados enfrentam possíveis repercussões por isso. Então, James Comey, não vejo nenhuma conexão entre nada do que estamos falando e James Comey, exceto que Trump está sendo extremamente vingativo e buscando travar uma guerra jurídica contra aqueles que fizeram o mesmo contra ele. Ele está se vingando, usando a guerra jurídica, neste caso, através da farsa do Russiagate, que James Comey supervisionou. E James Comey é uma das figuras mais sinistras da vida americana. Não tenho nenhuma simpatia por ele. Eu adoraria ver John Brennan cair junto com toda a CIA sendo espalhada ao vento em 1000 pedaços. Mas ele não vai cair por um dos verdadeiros crimes que cometeu. Por exemplo, supervisionar o programa de armamento e equipagem que colocou armas nas mãos de combatentes do ISIS e da Al-Qaeda na Síria para cometer atrocidades. John Bolton também não será responsabilizado por supervisionar golpes e tentativas de assassinato dos quais ele se gaba abertamente. Ele vai ser responsabilizado por documentos confidenciais. Que cidade estranha. E se Gavin Newsom entrar lá, ou J.B. Pritzker, ou quem sabe, então todos os aliados de Trump vão acabar sendo julgados. Você tem Tom Homan, o czar da fronteira, que pegou uma mala de $50 mil em dinheiro, de um agente disfarçado do FBI, e Trump diz que ele não fez nada de errado. Quero dizer, nenhum deles vai ser responsabilizado por nenhum dos crimes reais. Então isso realmente mostra o absurdo e o circo teatral que é Washington. Mas eu acho que parte disso é a abordagem de terra arrasada que o Trump está adotando aqui. É mais uma prova de que ele não está planejando sair tão cedo. Não, eu acho que ele está tentando estabelecer uma espécie de regime. Sim, absolutamente. E isso me preocupa, porque ele ficou tão completamente fora de controle com essas pessoas, que ele sabe que se eles assumirem, vão se voltar contra ele. Então ele não tem planos de passar isso para mais ninguém. Quero dizer, é assim que parece agora. Quero dizer, não acho que estaremos em uma situação em que Trump simplesmente se recuse a deixar o cargo e o exército seja mobilizado e declarem lei marcial se ele perder uma eleição. Mas eles vão tentar, e eu acho, presidentes anteriores também roubaram eleições em nossa vida. Acho que ele vai tentar roubar a eleição. E a manipulação dos distritos eleitorais é uma tentativa de, basicamente, de várias formas, roubar as eleições de meio de mandato. Legitimar o roubo. Legitimar o roubo. E então eles vão tentar fazer isso do jeito certo, do jeito americano. Mas estão fazendo isso de forma tão descarada. Mas Trump enfrentou uma guerra jurídica em seu primeiro mandato que, na minha opinião, era baseada em premissas falsas. Nós denunciamos isso no The Grey Zone e fomos atacados por muitas pessoas da esquerda. Lembro que o The Young Turks vinha para cima da gente. Era como um ataque turco todo dia, porque estávamos questionando o Russiagate e dizendo que aquilo estava preparando o terreno para uma guerra com a Rússia. E agora Trump está tendo sua vingança. E acho que vamos continuar vendo esses ciclos de vingança até que qualquer fantasia de democracia que tínhamos seja completamente triturada em uma luta de poder maquiavélica. Sobre a questão da revolução e do Nepal, eu não sei o que pensar sobre o Nepal. E não é necessariamente inspirador que um monte de jovens tenha sido levado a um frenesi revolucionário pelas redes sociais. Porque foi isso que aconteceu na Ucrânia em 2014. Foi isso que aconteceu durante as revoluções coloridas. A Primavera Árabe não terminou exatamente bem. Na verdade, eu vejo isso como, em parte, uma operação de influência do Catar, com apoio da CIA, que acabou resultando em regimes ainda mais duros no poder e outros mais fracos.
Então, e o que eu vi acontecer aqui a partir de 2020 não foi exatamente revolucionário. Eu apoiei a mensagem do Black Lives Matter no começo, só porque crescendo em DC, eu odiava a polícia. Eles simplesmente nos maltratavam toda vez que saíamos. Ou, se eu tivesse uma pessoa negra no meu carro, eles vinham me importunar. Era horrível. Eu simplesmente nunca me senti. Então eu pensava, precisamos de uma reforma. Todo ano, no ensino médio aqui em DC, havia um dia contra a brutalidade policial e vários de nós aparecíamos vestidos de preto e sempre era numa terça-feira. E era sobre isso que eu queria que fosse. Mas aí passou a ser sobre erradicar algo muito abstrato, com muito dinheiro vindo das mesmas fundações que financiam aquelas revoluções coloridas. Essas revoluções coloridas neoliberais, anticomunistas, anti-China, anti-Rússia no exterior. Soros, a Fundação Ford, milhões e milhões de dólares. E então eles pagaram todos os líderes para voltarem para casa e se tornarem ativistas comunitários para transformá-los no próximo Obama. E eu vi um completo niilismo acontecer no final, onde havia pessoas apenas queimando latas de lixo na rua. Eu nem sabia mais pelo que estavam lutando no final. E realmente parecia que algo esperançoso ou positivo tinha sido completamente cooptado e levado por um caminho sombrio, depois que deixou de ser útil para os democratas. Porque lembre-se, o BLM, eles tentaram transformar aquilo apenas em algo anti-Trump. E então, você sabe, do lado do Trump, basicamente era como as gangues de Nova York. Tipo, você tinha o Antifa lutando pelos democratas, e os Proud Boys eram basicamente o braço de rua dos republicanos. E eles simplesmente saíam e tinham essas brigas tipo Sharks e Jets. Isso me parecia tão sem esperança, e eu realmente não quero voltar para um cenário assim. Mas é para onde as forças do Estado de Segurança estão nos levando agora. Então deveríamos aprender sobre os anos de chumbo na Itália. A estratégia de tensão que foi implementada na Itália pela OTAN, pela CIA, pelos serviços de segurança italianos para polarizar a população através de atos de terrorismo. Muitas vezes operações de bandeira falsa, como o atentado ao Café de Milão em 1969, e o assassinato do primeiro-ministro Aldo Moro, após ser sequestrado pelas Brigadas Vermelhas, que na verdade estavam sendo controladas pelos serviços de segurança em 1979. Tudo isso era para fazer as pessoas ficarem tão assustadas com qualquer coisa revolucionária ou até mesmo reformista que elas se voltassem para o centro e abraçassem o estado de segurança para protegê-las. E é isso que o governo Trump está fazendo agora. Eu realmente questiono todos esses tiroteios em que todo mundo decide escrever algo na bala que revela exatamente qual é a sua agenda. E por acaso isso coincide exatamente com o que Trump quer demonizar. E na verdade fico surpreso com o ceticismo do público americano. Eles realmente não estão aceitando isso, mas querem nos militarizar e impor a lei marcial. E precisam desses eventos para nos chocar. Então, o que precisamos fazer primeiro, antes mesmo de explorar qualquer impulso revolucionário positivo, é entender o que eles estão tentando fazer conosco e resistir a isso. E resistir, eu acho, à violência aventureira, é inicialmente da esquerda neste momento. E então, sobre sua pergunta sobre o antissemitismo. Deveria ser fácil de responder, mas agora está realmente difícil lidar ou combater atitudes antijudaicas, porque existe esse estado psicótico que tem a bandeira com o símbolo da minha comunidade de fé no centro, massacrando crianças todos os dias, colocando enormes velas de Hanukkah em bairros destruídos, enviando soldados com rolos da Torá para casas destruídas e colocando tudo isso no TikTok. Is estet fleestruelend squirnerling. Doth nempowersner or quangamar, sep. Quero dizer, tem que ser reconstruído das cinzas. E quase não há nada que eu possa fazer para tentar convencer algum gentio que não, tipo, foi a bar mitzvahs na escola enquanto crescia e não conviveu com judeus, de que na verdade alguns de nós são bons, porque é só isso que eles veem. É realmente difícil de fazer.
E aí você tem outra geração que tem medo de falar sobre isso. É disso que trata o novo episódio de South Park. Você já viu? Assista ao novo episódio de South Park. É interessante. Basicamente, como é mesmo, Cartman? Quem é o garoto judeu? Cartman não é o garoto judeu. Kyle. Cartman is the Jewish kid. Kyle. So Kyle's mom, Então, a mãe do Kyle, basicamente, existe uma aposta no Polymarket sobre se ela realmente vai para Gaza cometer genocídio, porque ela é judia. E eles são praticamente a única família judia da cidade. E agora todo mundo desconfia que os judeus são genocidas. Ela não sabe disso, e todas as crianças estão tentando manipular a situação para fazê-la fazer isso. Então ela descobre e percebe que se tornou objeto de suspeita. Mas seus amigos, que querem ser gentios de classe média, tinham medo de dizer a ela que suspeitavam que ela queria matar palestinos. Quando ela descobre, vai para Jerusalém, e todos acham que vão ganhar a aposta porque ela vai cometer genocídio. Mas em vez disso, ela invade o escritório do Netanyahu e diz, a culpa é sua. Vocês destruíram a reputação dos judeus. Como ousam? Ao arrasar bairros e massacrar crianças, vocês destruíram nossa religião. Então quero dizer, até uma franquia como South Park está meio que dizendo isso. Eu não acho que os judeus sejam as maiores vítimas aqui. Mas o que você precisaria fazer, eu acho, e o que precisamos fazer nessas conversas com as pessoas, é redirecionar o foco para o sionismo e explicar a lógica do sionismo, como ele é diferente do judaísmo, como muitos judeus não o apoiam, como muitos judeus ultra-ortodoxos tradicionalmente rejeitaram o sionismo, e como o sionismo capturou o judaísmo e todas as nossas instituições comunitárias. And has captured all of our communal institutions. I mean, basically every synagogue in DC supports. Quero dizer, basicamente toda sinagoga em DC apoia o sionismo de uma forma ou de outra. Então isso nos coloca em uma espécie de isolamento político. Mas a lógica do sionismo é que ele é um movimento político fundado por Theodor Herzl, que ofereceu ao Papa a possibilidade de converter todos os judeus da Europa ao catolicismo. Essa foi sua tentativa inicial de salvar os judeus da Europa. Theodor Herzl era completamente ateu. Ele tinha uma árvore de Natal em casa. Quer dizer, minha esposa gosta de árvores de Natal, então tanto faz. Eu fui à sinagoga mais vezes do que Herzl. David Ben-Gurion, mesma coisa. O primeiro-ministro. O sionismo é como um movimento messiânico secular que agora é basicamente satânico e envolveu o judaísmo. E é importante abordar a lógica do sionismo. E aqui está um ponto que eu gostaria de destacar para encerrar. O sionismo precisa do antissemitismo como combustível para sobreviver. Ele precisa que as pessoas odeiem os judeus. Então, quando Jonathan Greenblatt, o principal censor da ADL, diz que 2,2 bilhões de pessoas no mundo nos odeiam, isso é uma declaração de vitória. O sionismo precisa disso porque justifica, entre aspas, Israel como um santuário fortificado para todos os judeus do mundo, quando na verdade é o lugar mais perigoso para os judeus estarem no mundo. E por isso eles incentivam isso, e precisam convencer os judeus a sair, a fazer aliyah, que significa subir. E como podem convencê-los a sair? Destruindo suas sociedades. É por isso, você se lembra no início do primeiro mandato do Trump, quando houve milhares de ligações para centros comunitários judaicos, ameaçando-os com bombas e causando pânico em massa? Quem fez essas ligações? Foi um jovem israelense, e sua identidade foi escondida de nós depois que ele foi pego e discretamente processado em Israel. Eles também estavam fazendo essas ligações na Austrália, e a segurança do Estado australiano o identificou silenciosamente e abafou o caso. Todo mundo achava que eram nazistas de extrema-direita em nosso país. Então eles continuam fazendo isso, e continuam fazendo na Austrália. Você viu isso? Houve toda uma onda de antissemitismo, sinagogas sendo queimadas e assim por diante. Descobriu-se que alguém do exterior estava pagando criminosos para fazer isso. E no final, sem nenhuma prova, culparam o Irã, quando só um país se beneficia disso. Então essa é a lógica do sionismo. A lógica do sionismo é obliterar o mundo judaico e forçá-lo todo para dentro dessa colônia fortificada, psicótica, messiânica e satânica, para que eles possam destroy our brains.
Sabe, destruir nossos cérebros, e nós não vamos, há mais de nós agora, que não vão deixar isso acontecer do que antes. E com essa nota positiva, vamos encerrar essa conversa. Muito obrigado, Max. Obrigado. Isso foi gravado, então está online. Você pode procurar no nosso canal do YouTube, Buzz Boys and Poets. E se não se importar, você quer autografar alguns livros? Tudo bem? Claro. Se alguém me trouxer uma cerveja. Se alguém me trouxer uma IPA, Entendido. IPA chegando. Obrigado, Andy, por organizar a Semana da Palestina. Pessoal, uma salva de palmas para o Andy. Obrigado.